Deus tem despertado pessoas, ativado pessoas. Tem pessoas que falam assim: ó, pastor, eu tinha até parado de orar em línguas, eu já tinha revelação e entendimento, eu tinha parado e comecei a orar em línguas de novo através das suas lives, através do seu conteúdo. Pessoas que não sabiam da importância de orar em línguas também entre em testemunho comigo, falou. Ontem uma irmã estava falando: ó, pastor, na minha cidade, na verdade alguns irmãos têm grande dificuldade, que estão em cidades pequenas, onde as igrejas que não entendem a revelação da oração em línguas, falou assim: ó, pastor, aqui na minha cidade as igrejas são pequenas, só tem igreja tal, falou o nome da igreja, tem que fazer tudo sozinho em casa. Eu falei: continue em casa, Deus vai te honrar. Mas tem começado a praticar a oração em línguas através do nosso conteúdo, através desse canal, também nas nossas outras redes sociais, que é o Instagram e o TikTok, Pastor Aristo Oficial. Tanto o Instagram como o TikTok, Pastor Aristo Oficial, se você quiser nos seguir também, para receber mais esse conteúdo, até conversar com a gente além no direct do Instagram, fica mais fácil para você estar conversando com a gente. Então, Deus tem despertado pessoas e eu fico feliz que Deus está usando a nossa vida, usando esse canal para abençoar muitas vidas. Deus tem usado as nossas vidas nisso. Então, a oração em línguas, eu tenho falado que serve para ativar dons. A oração em línguas serve para despertar o espírito, para a pessoa estar sensível para ouvir a voz de Deus. A oração em línguas também é uma forma de adoração. A oração em línguas também é uma linguagem do Espírito, deixa você sensível para fluir no profético e ouvir a voz de Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a oração em línguas nos ajuda nessa caminhada do sobrenatural. A oração em línguas leva e potencializa os dons espirituais. Aquele que já tem um dom de cura, aquele que tem um dom da fé, aquele que tem um dom de milagre, quando ele ora mais em línguas, esse dom sai com muito mais força, com muito mais unção, com muito mais autoridade, com muito mais poder. Quando ele começa a orar em língua, isso aumenta a potência deste dom. O dom que ele tem, a unção que ele tem, aquilo que Deus já flui na vida dele, quando ele começa a orar em línguas com frequência e orar bastante em línguas, isso flui numa dimensão muito mais forte e de uma forma tremenda e de uma forma poderosa. Então, a oração em línguas é uma chave do sobrenatural. Se você quer mergulhar no sobrenatural, você precisa orar em línguas. Quanto mais você orar em línguas, mais você entra no sobrenatural. Não tem como. Por isso que o inimigo luta tanto para as pessoas não entenderem isso. Porque eu já gosto de falar isso, eu acho que eu falei ontem na live, ou antes de ontem, eu sempre falo isso. Você vai em igrejas pentecostais, neopentecostais, e pergunta quem tem a oração em línguas, quem ora em línguas. 90% tem um dom, 90% ora em línguas. E aí você pergunta, quantos pratica no seu dia a dia? Pelo menos meia hora, no mínimo meia hora. Se tiver um ou dois irmãos que possa pôr em prática, é pouca gente. Então o diabo luta tanto para isso não ser revelado para a igreja. Por mais que teve o David Robson, que veio no Brasil falando sobre oração em línguas, e lançou um livro aqui no Brasil de 450 páginas, Andando no Espírito, Andando no Poder. Depois você pesquisa, tem aí na internet até em PDF gratuito, ou comprar ele, mas é um livro só falando sobre oração em línguas. Por mais que ele veio, despertou muitos homens de Deus. Pastor Luciano Subirá, se eu não me engano o nome dele é isso, Luciano Subirá, ele tem um livro sobre línguas. Agora, poucos anos aí, 2 ou 3 anos atrás, chegou no Brasil o livro do Kenneth Hagin, Línguas, falando sobre isso. Por mais que alguns homens de Deus falem sobre a oração em línguas, como eu, há muitos anos tenho falado sobre a oração em línguas, eu fiz um blog sobre a oração em línguas, tenho esse blog aqui embaixo, eu lancei 2 livros sobre a oração em línguas, mas muita gente ainda não entende, não oram, não pratica a oração em línguas. Muita gente não entende. Então eu creio que uma das missões minhas, eu sei que eu tenho um chamado para despertamento espiritual, e eu sei que uma das missões minhas é
ensinar sobre a oração em línguas para as pessoas entenderem e começar a colocar em prática, porque o inimigo luta para essa revelação não chegar na igreja. O inimigo luta para essa dimensão do Espírito não chegar na igreja. Porque imagine só, se tem uma igreja que ora em línguas, vamos dizer, um pastor que tem 100 membros, e ele começa a orar em línguas, esse povo, 100 membros, tiver 100 pessoas orando em línguas, pelo menos 1 hora por dia, essa igreja ninguém segura. Imagine só, 100 pessoas de uma igreja, 100 pessoas deixam 1 hora por dia para orar em línguas. Meu irmão, quando esses 100 se encontrar na igreja, vai ser poder, vai ser glória, vai ser fogo, vai ser unção, vai ser milagre. E por isso que o diabo impede as pessoas entenderem, impede as pessoas orarem em línguas. Por isso que sempre eu tenho falado para os irmãos, compartilhe essa live para irmãos que já estão buscando, para os irmãos que querem aprender sobre oração em línguas. Compartilhe essa live para irmãos que têm fome, que têm sede, porque isso talvez vai ser uma chave para a vida dessas pessoas. Talvez isso vai ser uma chave de mudança para a vida dessas pessoas. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.